quer se sentir mais disposto e fazer parte dos 30% de pessoas que controlam a sua glicose com uma qualidade de vida melhor? Vem comigo que eu vou te mostrar como você pode fazer essa transformação na sua vida. Meu nome é Irlena e eu sou médica endocrinologista e eu te ajudo a controlar a sua glicose. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre escalas de emoção no cuidado com o diabetes. A gente sabe que quando a gente recebe o diagnóstico de uma doença crônica, e eu também sou portadora de uma doença crônica muito rara, que tive essas escalas, tive esse impacto na minha vida, mas hoje de uma maneira muito positiva. A primeira escala a gente considera aquela escala negativa das emoções em relação ao diagnóstico do diabetes. E a primeira fase dela é qual? É o choque, é o impacto que você tem quando o médico, seja um clínico ou endócrino, lhe dá a notícia que você é diabético. Claro que a maneira como se dá essa notícia dentro do consultório, isso influencia demais na sua aceitação, isso influencia demais na ação que você vai tomar diante disso. Mas, independente de como o profissional deu essa notícia para você, é natural, entenda que é natural você passar por esse momento de choque, de impacto, às vezes choro, com a notícia de uma doença crônica. Não se sinta culpado por isso. Passada essa primeira fase, vem uma segunda, que às vezes pode ser até mais demorada, que é a negação. Você nega que tem o diabetes, você não quer saber da doença, você não quer saber de controlá-la. E muitas vezes tem raiva, chama a doença de maldita, chama a doença de terrível, né? E isso te afasta cada vez mais da possibilidade de cuidado. Então, quanto menos você se fica estagnado nessa fase de negação, acredite em mim, melhores são os seus resultados e menor é o risco de sofrer as complicações e o medo que a gente tem do diabetes mais lá na frente, a médio e longo prazo. A terceira fase desse processo é a fase do justamente o medo do desconhecido, o medo de você não saber o que vai acontecer com você lá na frente. Às vezes a pessoa recebe o diagnóstico do diabetes, por exemplo, criança, adolescência, e acha que vai morrer mais cedo, às vezes chuta o balde porque vai ter uma vida mais curta que os outros, e depois você entende que não é bem assim. O tratamento do diabetes evoluiu muito nos últimos anos, nos últimos 5 anos, e consequentemente o índice de complicações em relação à doença também. Tá? Então é muito importante a gente ter essa consciência de que é possível fazer esse controle. É natural ter medo. O medo, muitas vezes, ele também nos impede de cometer certas loucuras aí na vida, para quem é mais arrojado, vamos colocar assim. Ele toma a gente de uma maneira que, se não for paralisar, se ele não nos paralisar, ele pode sim ser produtivo de alguma maneira. Agora, quando esse medo toma conta, a ponto de você ficar paralisado, desse sentimento depois evoluir para uma tristeza, e dessa tristeza evoluir para um grau, seja leve ou acentuado, de depressão, é importante você procurar ajuda. Procure ajuda. Não é vergonha nenhuma você se sentir assim, tá? Muita depressão é uma doença que está assolando a nossa humanidade e a gente precisa sim falar. É importante você falar sobre os seus sentimentos com as pessoas que estão próximas a você, amigos, familiares, para que você recorra também a profissionais habilitados que possam te ajudar a sair desse local onde nenhum de nós quer estar. Então, essas 3 fases da escala negativa do diagnóstico do diabetes, elas acontecem. Quanto menos tempo a gente ficar nelas, melhor. Aí, passado esse momento, que é super natural de ocorrer, como que a gente pode fazer para subir a ladeira de novo, subir
abrir os nossos horizontes, abrir a nossa mente. Aí a gente vai para a escala positiva do diabetes. O que seria essa escala positiva do diabetes? Primeira fase e talvez a mais importante dentro do processo, a aceitação. Você aceitar que tem uma doença crônica, que precisa cuidar, que precisa trazer essa doença para próximo de você, no sentido de você assumir o controle, tomar a decisão. É muito difícil, muitas vezes, a gente tomar a decisão de se cuidar, mas aposto que às vezes a gente não pensa nisso, porque ninguém toma a decisão, às vezes, hoje eu acordei, não quero me cuidar do diabetes, não vou mais fazer nada, não sei o quê. É muito difícil você tomar a decisão nesse sentido. O que acontece é que às vezes a gente fica procrastinando, fica deixando para depois, para amanhã, para a semana seguinte, para o ano seguinte, né? Que às vezes a gente faz um acompanhamento, infelizmente, anual no nosso endócrino e assim, não é mais difícil de controlar a sua glicose. Tome a decisão de se cuidar, aceitando com ação. Não adianta também, eu aceito meu diabetes e não faço nada para ajudar na doença. Aceite, mas haja, execute, faça as mudanças necessárias para que você possa controlar melhor a sua glicose e conte com profissionais habilitados para lhe ajudar nisso. Depois que você aceita a sua doença, você passa por uma segunda fase do processo de escala positiva, que lhe traz benefício. O que seria? Autoconhecimento. Autoconhecimento de como você, com você mesmo, pode evoluir a cada dia, se comparando a você como era antes, como você está hoje e o quanto que você pode melhorar. O que você está fazendo de errado? O que você está fazendo de certo? O que você pode melhorar nesse processo de controle do diabetes? Para isso, para esse melhorar, para essa evolução, é necessário ter educação em diabetes, procurar o conhecimento, a informação de qualidade sobre a doença. Isso faz total diferença no seu dia a dia. Seja com um profissional que lhe acompanha, pergunte, se informe, tire suas dúvidas, seja na internet, com redes sociais também. Hoje a gente tem uma infinidade de redes sociais. Preste atenção, quando a gente fala em internet, a gente precisa dentro da internet buscar profissionais qualificados que nos dão essa informação de maneira qualificada também, porque senão, ao invés de ajudar, pode de repente nos tirar dos melhores caminhos. Mas seja curioso, seja criativo, busque essa informação que é tão importante dentro do acompanhamento da sua glicose. Você aceitando, você agindo, você se conhecendo e você buscando educação, você se informando sobre a sua doença, a chance de você chegar num terceiro estágio, que é o controle, a cura. Existe cura, doutora, para o diabetes? Em alguns casos até sim. Não a cura definitiva, mas uma remissão. Às vezes o paciente, quando perde, é diabetes tipo 2, né? Que vem associado à obesidade. Muitas vezes você consegue perda de peso de 10%, 15% do peso corporal. Tem pacientes que conseguem regredir, solucionar essa glicose com a perda de peso e muitas vezes ficar sem medicamentos, sim. Mas a mudança de hábitos, os pilares do tratamento precisam sempre estar bem fixados, porque senão se volta a ganhar peso, como tem fator genético muito importante associado, pode voltar a aparecer novamente a alteração da glicose. Mas hoje a cura do diabetes está principalmente no controle, nesse controle que você precisa fazer através de bons hábitos alimentares, prática de exercícios físicos regulares, melhora da qualidade do seu sono, tá? Tudo isso é fundamental. Hidratação, gerenciamento de estresse. Quando a gente fala nesse autoconhecimento, nessa informação, esses pilares vêm associados. E claro, não deixar de acompanhar no seu profissional de saúde, seja um endocrinologista, nutricionista, psicólogo, enfermeira, educador físico, cada pessoa que está dentro desse carro, lhe guiando, lhe comandando e você na direção principal, é importante dentro do processo. Então, se cuide. Diabetes é uma doença que, repito, tem controle.
procure informação, procure se conhecer, para que você possa sim fazer parte desses 30% de pessoas que controlam a sua glicose e conseguem ter qualidade de vida sendo diabético, porque o diabetes tem controle. Vamos juntos? Um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.